Existem momentos na história que não apenas desafiam o que sabemos, eles ameaçam reescrever tudo o que pensamos entender sobre o passado. Em textos antigos, esculpidos em pedra, escritos em pergaminhos frágeis ou transmitidos por gerações, há descrições de eventos que parecem impossíveis, máquinas que não deveriam existir, armas muito além de seu tempo e encontros que desafiam a lógica. Mas e se estes não fossem mitos? E se fossem memórias incompreendidas, distorcidas ou deliberadamente apagadas? Porque à medida que nos aprofundamos, uma pergunta continua voltando. Como as civilizações de milhares de anos atrás puderam descrever coisas que soam tão perturbadoramente modernas? E tudo começa com um dos relatos mais arrepiantes já registrados. Top 1. A arma do Mahabharata. Textos indianos antigos descrevem um conflito tão devastador que espelha a guerra moderna. Em 302 a.C., durante a climática guerra de Kurukshetra, descrita no épico sânscrito Mahabharata, uma arma devastadora foi desencadeada no campo de batalha. Este evento, de acordo com textos indianos antigos, não se assemelhava a nenhuma guerra conhecida de sua época. Em vez disso, era algo muito mais aterrorizante. O trecho é lido com uma clareza perturbadora. Um único projétil foi lançado, brilhando com o brilho de 10.000 sóis. Produziu calor escaldante, luz ofuscante e uma onda de choque que derrubou elefantes e bigas em um raio de quilômetros. Pássaros entraram em combustão em pleno voo. Rios ferveram. A terra tremeu sob os pés dos guerreiros. O que antes era um campo de batalha estratégico foi transformado em segundos em um deserto de terra queimada e areia derretida. Mas esta não era uma guerra moderna. De acordo com o texto, ocorreu em uma era em que a metalurgia era primitiva e os exércitos lutavam com espadas, lanças e arcos. No entanto, o Mahabharata descreve efeitos estranhamente semelhantes a uma detonação nuclear. Sobreviventes que retornaram da zona de explosão sofreram perda de cabelo, descamação da pele e doenças misteriosas. Sintomas que refletem de forma inquietante o envenenamento por radiação. Cavalos e gado nas proximidades teriam colapsado sem ferimentos, seus órgãos internos liquefeitos. Pesquisadores modernos, especialmente em meados do século XX, começaram a traçar paralelos entre esses versos e o rescaldo dos bombardeios atômicos. Em 1945, logo após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o físico americano J. Robert Oppenheimer foi questionado se o teste Trinity foi a primeira explosão nuclear da história. Sua resposta arrepiante: sim, nos tempos modernos. Estudos arqueológicos na antiga cidade de Mohenjo-Daro, localizada no atual Paquistão, desenterraram ruínas que mostram esqueletos de mãos dadas nas ruas, alguns com níveis de radiação mais de 50 vezes superiores ao normal. Próximo dali, camadas de areia vitrificada sugeriam exposição ao calor extremo, possivelmente de milhares de graus, para o qual nenhuma explicação vulcânica ou natural foi encontrada. Apesar dessas anomalias, nenhuma investigação oficial foi iniciada. Nenhum painel científico foi formado. As autoridades indianas isolaram seções das zonas de escavação. Círculos acadêmicos ocidentais descartaram em grande parte as alegações como licença poética metafórica ou exagerada. Com o tempo, sussurros de guerra nuclear no mundo antigo desapareceram no ruído de fundo das teorias da conspiração. Mas se a descrição do Mahabharata se alinha tão precisamente com os efeitos nucleares modernos, então quem ou o que possuía tal poder há mais de 5.000 anos? Seria possível que civilizações antigas tivessem acessado conhecimentos agora perdidos para nós? Ou seria esta história a memória mitologizada de um evento real, transmitido através dos séculos, velado na linguagem de deuses e demônios? Imagens de satélite da região de Kurukshetra não mostram cratera, nem zona de explosão, nada que sugira tal catástrofe. E, no entanto, o texto permanece inalterado, detalhado, específico, como se alguém em algum lugar quisesse que a memória fosse preservada. Se a arma descrita no Mahabharata fosse real, então nossa compreensão da história tecnológica é fundamentalmente falha.
Uma verdade que pode ter sido apagada, não esquecida. Top 2. O barco voador egípcio. Nas sombras do Nilo, existem entalhes que parecem retratar tecnologia do futuro. Em 1240 a.C., dentro das paredes do templo de Sete I em Ábidos, egiptólogos descobriram uma série de entalhes que desafiavam a interpretação convencional. Entre eles, um glifo chamou a atenção do mundo. Uma imagem detalhada que se assemelhava a nada menos que uma máquina voadora. Com uma fuselagem longa, cabine arredondada e asas simétricas, guardava uma semelhança impressionante com uma aeronave moderna. Mas isso foi apenas o começo. Textos egípcios antigos, particularmente aqueles encontrados nos textos das pirâmides e mais tarde no Livro dos Mortos, referem-se repetidamente ao barco de Ra, uma embarcação feita de fogo e luz que cruzava o céu durante as horas de escuridão. Este navio celestial não era uma imagem poética. De acordo com as inscrições, ele emitia sons de trovão, rasgava as nuvens e era visto descendo sobre a terra, cavalgando ventos que não eram deste mundo. Uma tradução descreve o navio brilhando com ouro e chamas, sua presença sacudindo o próprio solo enquanto passava. Sacerdotes registraram relatos de colunas de luz descendo dele, e aldeões que alegaram tê-lo testemunhado eram frequentemente levados por guardas do templo para interrogatório ou nunca mais vistos. A chamada barca solar não era retratada meramente como transporte simbólico dos deuses, mas como um objeto real e poderoso que alterava o ambiente e inspirava pavor. Em 1891, o explorador e místico britânico H. Carter documentou um fragmento obscuro de papiro encontrado perto de Luxor. O fragmento, agora perdido, supostamente descrevia uma arca metálica, com formato não de barco, mas de asa de um grande pássaro, que falava em tons que estilhaçavam a pedra. Enquanto muitos descartaram o texto como apócrifo, o próprio Carter insistiu que era autêntico, observando mais tarde em seu diário que os sacerdotes temiam as coisas nascidas no céu mais do que temiam a morte. Avançando para a egiptologia moderna, o debate continua polarizado. Acadêmicos tradicionais interpretam esses textos e entalhes como simbolismo estilizado, talvez distorcido por séculos de cópia e erosão. Mas outros sugerem que uma narrativa mais profunda está sendo ignorada, na qual os deuses não representavam meramente forças da natureza, mas eram lembrados como seres que desceram do céu em naves tecnológicas, posteriormente deificados por milênios de criação de mitos. Complicando ainda mais as coisas, está o fenômeno da escultura em palimpsesto, onde relevos mais antigos são raspados e novas inscrições gravadas sobre eles. Alguns pesquisadores argumentam que as imagens mais parecidas com aeronaves em Ábidos foram criadas involuntariamente pela sobreposição de camadas de glifos. Mas esta explicação não dá conta das descrições textuais preservadas independentemente ao longo de séculos de uma embarcação que se movia sem velas, vento ou água. Além do mais, os primeiros textos cristãos, cópitas escritos mais de 1000 anos depois, ainda se referem à carruagem de fogo de Ra, e alertam que seu retorno sinalizaria o fim da era atual. Mesmo em sua teologia adaptada, a memória de algo não natural cruzando os céus perdurou. Se o barco voador era apenas metáfora, por que precisava de guardas? Por que sua aparência abalava edifícios e instilava terror? E por que não há metáforas comparáveis de embarcações celestes em outras civilizações fluviais da mesma época? A ideia de que o Antigo Egito meramente imaginou esses encontros torna-se mais difícil de defender quando se estuda a consistência, reverência e o terror associados a este chamado barco. Talvez os deuses nunca tenham navegado o Nilo. Talvez tenham voado muito acima dele. Top 3. O Portal Celestial Sumeriano. A civilização mais antiga do mundo deixou registros de um portal conectando a Terra aos céus. Por volta de 2100 a.C., nas profundezas da antiga cidade de Nippur, arqueólogos desenterraram uma série de tabuletas de argila inscritas com cuneiforme que pertenciam aos primeiros textos escritos da civilização humana. Entre eles estava um trecho que se destacava, não por sua linguagem, mas por suas implicações.
descrevia uma estrutura chamada Duran-Ki, traduzida literalmente como o vínculo entre o céu e a terra. Para a maioria dos estudiosos, isso foi interpretado como uma metáfora poética, mas o restante do texto recusou-se a se conformar. Descrevia um local de encontro onde os deuses desciam e retornavam, acessível apenas passando por uma porta de luz cercada por um zumbido vibrante. Situava-se em uma terra onde o vento não sopra, onde o solo é seco, mas nunca empoeirado, e onde nenhum pássaro levanta voo. Uma terra não feita por mãos, suspensa sob a abóbada das estrelas. Mais do que um mito, o texto detalhava procedimentos precisos para se aproximar da estrutura. Cânticos específicos, cronometragem por alinhamento celestial e rituais de isolamento. Dizia-se que o sacerdote que entrava mudava para sempre, às vezes nunca retornando. A descrição ecoa ritos de iniciação, mas também sugere algo mais: contato com uma força ou dimensão além do físico. Textos adicionais do Enuma Elish e do épico de Etana ecoam temas semelhantes. Viagens ao céu, visitantes vindos de cima e estruturas que brilhavam no deserto sem projetar sombras. Uma tabuleta de argila, agora preservada no Museu de Arte do Oriente Próximo em Berlim, retrata até mesmo uma plataforma em degraus, cercada por feixes radiantes e guardada por híbridos humano-animais. Alguns interpretam isso como um zigurate estilizado, outros como uma espécie de plataforma de lançamento antiga. O elemento mais arrepiante aparece nos cilindros de Gudea, um par de inscrições que descrevem o rei Gudea de Lagash recebendo instruções em um sonho de um ser que brilha como bronze polido, dizendo-lhe como construir um Eninu, um templo projetado para conectar o céu e a terra. O ser descreveu uma câmara de encontro onde as estrelas se aproximavam e a luz fluía como água. Esta linguagem, antiga, críptica, mas estranhamente evocativa de fenômenos eletromagnéticos ou gravitacionais, não condiz com o tom do ritual religioso. Sugere observação direta, experiência física e memória. Estudiosos modernos geralmente descartam esses relatos como alegorias espirituais ou metáforas para rastreamento astronômico, mas outros apontam as repetidas referências a estruturas físicas reais, ainda não localizadas, mas descritas em coordenadas relativas a constelações e equinócios. E ao contrário de outros mitos, essas histórias não terminam em tragédia ou punição divina. Terminam em silêncio, como se algo tivesse sido desligado, escondido ou apagado. Pior ainda, muitos dos locais associados a essas tabuletas estão agora inacessíveis devido a zonas de conflito, saques ou presença militar permanente. Alguns suspeitam que as restrições sejam para a proteção do patrimônio. Outros acreditam que algo mais valioso ou perigoso jaz sob as areias. Se um portal realmente existiu, uma passagem ou estação descrita pela civilização mais antiga da Terra, então por que ele é mencionado em múltiplos épicos, com detalhes consistentes e rituais mais procedimentais do que religiosos? E se era meramente metáfora, por que ainda parece um aviso? Top 4. O Gigante do Céu. Um pergaminho esquecido conta a história de uma entidade massiva que caiu na Terra, na Grécia Antiga. Em 467 a.C., perto da cidade de Fanagória, ao longo da borda leste do Mar Negro, um terremoto expôs uma caverna que permaneceu selada por séculos. Lá dentro, fazendeiros locais descobriram fragmentos de um pergaminho estranho, escrito não em pergaminho tradicional ou papiro, mas em couro tratado, escurecido e endurecido. Este documento, traduzido posteriormente por estudiosos na corte de Péricles, descrevia um evento que era tão inspirador quanto horrorizante. O pergaminho falava de uma coisa vinda das estrelas, com formato de homem, caindo em chamas. Não desceu lentamente como um deus do Monte Olimpo, mas caiu violentamente na terra, criando uma cratera massiva que brilhou por 3 dias e envenenou o rio próximo. De acordo com o relato, a entidade que emergiu tinha mais de 9 metros de altura. Sua pele era como ferro polido e seus olhos emitiam fumaça azul. Aldeões que se aproximaram adoeceram.
Animais fugiram, crianças desapareceram. Dizia-se que o ser cambaleava, não emitia som e depois colapsava, com seu corpo parcialmente incrustado na rocha, impossível de mover. Pouco depois, uma procissão de sacerdotes chegou, acompanhada por soldados. O pergaminho termina abruptamente com uma nota arrepiante. Fomos instruídos a nunca mais falar do homem do céu, e assim esquecemos até que o tremor retornou. A maioria dos historiadores descartou o pergaminho como uma falsificação helenística ou como um conto alegórico influenciado por mitos pré-socráticos de titãs. Mas fragmentos do pergaminho foram confirmados como datando do período clássico. Ainda mais curiosa é a evidência geológica na mesma região. Uma cratera de impacto de 180 metros de largura nos arredores da atual Taman, na Rússia, que mostra sinais de deformação mineral de alta pressão. Um sinal clássico de queda de meteorito. No entanto, nenhum fragmento de meteorito conhecido foi encontrado na cratera. Nada de ferro, nada de níquel, nada metálico. Apenas sílica fundida e um resíduo estranho que lembra a argila queimada. Tradições orais locais persistem até hoje. Contos de um Deus adormecido, enterrado na encosta, um lugar onde as bússolas falham e onde nenhuma vegetação cresce. Estas histórias foram longamente descartadas como superstição até que uma expedição geológica de 2004 relatou interferência eletromagnética e picos de radiação inexplicáveis na área. Somando-se ao mistério, há um baixo relevo grego antigo encontrado em uma ruína de templo próxima. Ele retrata uma figura humanoide descendo de um rastro de chama no céu, seus membros rígidos, cercada por aldeões protegendo seus rostos. A escultura foi esculpida décadas após o evento descrito no pergaminho e pode ter sido um memorial silencioso ou um registro proibido. Poderia o gigante ter sido uma observação precoce de uma nave espacial, ou pior, de seu piloto? E se o corpo nunca foi movido, ele ainda está lá sob camadas de terra e negação? A linguagem do pergaminho é diferente de qualquer outro mito do período. Não é poética, não é moralista, é descritiva, clínica até, como se tivesse sido escrita por alguém tentando preservar não uma lenda, mas uma memória. Se o pergaminho for autêntico e o evento real, então o primeiro contato com algo não desta terra pode não ser um fenômeno moderno. Pode ter acontecido à vista de todos e então, como tantas verdades antes dele, foi enterrado. Top 5. O Sol Triplo Romano. Até o disciplinado Império Romano registrou anomalias celestiais que desafiavam sua compreensão da natureza. Em 74 d.C., o historiador romano Plínio, o Velho, registrou um evento celestial em sua História Natural que desafiava tanto a ciência quanto a superstição. Em uma tarde clara no norte da Itália, perto da cidade de Mediolanum, atual Milão, cidadãos se reuniram para testemunhar um fenômeno que os deixaria sem palavras por gerações. De acordo com o relato de Plínio, 3 sóis surgiram no céu, brilhando com igual intensidade, e ficaram parados durante o tempo de uma oração. Isso não era metáfora. Foi uma observação documentada por um respeitado estudioso romano, cujos escritos formavam parte do registro oficial do Império. Plínio descreveu o evento com um ar de precisão distanciada. Eles estavam dispostos em um triângulo, escreveu ele, projetando sombras em ângulos opostos. O ar aqueceu, mas os ventos morreram. Então, como um só, eles desvaneceram em névoa. À primeira vista, isso pode parecer uma rara ilusão atmosférica, um fenômeno conhecido chamado parélio, ou falso sol, causado por cristais de gelo que refratam a luz solar em nuvens cirros altas. Mas o registro romano continua de formas que a meteorologia moderna não consegue explicar. Um segundo relato descoberto em 1938 nos Annales Maximi, o arquivo de Estado do Senado romano, observa que templos em toda a região foram fechados por dias, com sacerdotes declarando o evento uma ruptura na ordem dos céus. O relatório menciona que o gado se recusou a comer, pássaros circularam o mesmo raio por horas e 2 torres de vigia na província ocidental da Gália pegaram fogo sem raios ou chamas.
O fenômeno durou quase 4 horas, muito mais do que qualquer parélio já registrado, e foi visível não apenas em Mediolanum, mas supostamente até o sul, nas colinas arredores de Roma. Ainda mais intrigante é a reação da liderança romana. O imperador Vespasiano ordenou silêncio. Todos os pergaminhos referentes aos sóis triplicados deveriam ser removidos das bibliotecas estatais. Testemunhas foram ignoradas ou transferidas. Em uma nota arrepiante preservada no diário privado de um senador, aparece a frase: "O céu quebrou e nos disseram para esquecer." Séculos depois, em 1571, o astrônomo italiano Giovanni Battista Riccioli fez referência ao Sol triplo de outrora ao tentar descrever outro evento misterioso observado perto dos Alpes. Ele o comparou não a ilusões ópticas, mas a motores celestiais abrindo novas portas no firmamento. E ainda hoje, os arquivos do Vaticano supostamente mantêm uma seção selada, rotulada Sol Triplex 74 d.C., de conteúdo desconhecido. Se isso foi simplesmente um truque atmosférico, por que as autoridades romanas o trataram como uma crise teológica? Por que os templos fecharam e a discussão pública cessou? Por que cópias do registro foram escondidas, algumas redescobertas por acidente, quase 2000 anos depois? Uma possibilidade permanece. O que os romanos testemunharam naquele dia não foi um truque de luz, mas uma fratura em sua realidade. Um vislumbre de algo em camadas por trás do céu que eles pensavam conhecer. E se seus registros estiverem corretos, ele não nasceu, ele apareceu. Top 6. As rodas de trovão tibetanas. Nas profundezas do Himalaia, manuscritos antigos descrevem máquinas capazes de manipular som e vibração. Em 826 d.C., dentro do remoto mosteiro de Sami, o primeiro mosteiro budista no Tibete, monges descobriram um conjunto mais antigo de textos escondidos em um baú de cobre selado sob o piso da biblioteca. Escrito em uma escrita pré-Burn, conhecida por apenas alguns iniciados, o pergaminho era quebradiço, sua tinta desbotada, mas sua mensagem ressoava com uma clareza aterrorizante. Falava do Drongtao, traduzido livremente como as rodas que rugem, que diziam ter sido usadas nos tempos antes dos reis, dispositivos que podiam invocar trovões sem nuvens e abalar montanhas sem toque. O manuscrito descrevia um ritual sagrado conhecido apenas por altos iniciados. Quando realizado no topo de planaltos montanhosos designados, o Drongtao seria ativado pelo alinhamento com constelações estelares específicas, focando o som através de buzinas cônicas e câmaras metálicas polidas. Uma vez acionado, o dispositivo emitiria uma vibração profunda e ressonante, um pulso tão intenso que poderia rachar pedras, estilhaçar árvores e impedir que pássaros voassem. De acordo com o texto, vales inteiros foram outrora achatados não pela guerra, mas pela ativação desalinhada dessas rodas de trovão. Seu uso foi eventualmente proibido, considerado poderoso demais para permanecer em mãos mortais. Os dispositivos, ou talvez seus projetos, foram selados em abóbadas de pedra dentro do Himalaia, guardados pelo silêncio e pela neve. Interpretações modernas variam. Alguns estudiosos acreditam que os textos se referem ao trovão simbólico, uma metáfora para o despertar espiritual ou poder interior. Mas outros argumentam que as descrições são físicas demais, específicas demais. Os pergaminhos observam frequências acústicas exatas, diagramas geométricos dos dispositivos cônicos e avisos sobre o uso direcional. Uma passagem até adverte: não aponte a roda para o vale, a menos que deseje desfazer o que os deuses formaram. Em 1968, durante uma missão de pesquisa secreta em alta altitude, engenheiros militares chineses documentaram atividade sísmica inexplicável perto de Langtang, no Nepal, uma região que já foi lar de plataformas cerimoniais Burn. Nenhuma falha passava pela área, mas rochas do tamanho de bois foram rachadas ao meio sem sinais de impacto ou pressão. Expedições posteriores a cavernas próximas desenterraram artefatos de bronze em forma de sino, com gravuras incomuns. Anéis de ondas senoidais sobrepostas
e mapas estelares centrados na constelação de Draco. Embora esses artefatos permaneçam confidenciais pelas autoridades locais, vazamentos fotográficos em 1993 geraram uma onda de especulações sobre armas acústicas em tempos antigos. Curiosamente, pesquisas acústicas modernas confirmam que ondas sonoras de baixa frequência, infrassom, podem causar náuseas, desorientação ou até hemorragia interna em exposição prolongada. Em testes militares, foram desenvolvidos dispositivos sônicos direcionados que correspondem a certos padrões descritos no manuscrito. Mas nenhum dispositivo moderno conhecido pode gerar efeitos na escala descrita nesses textos antigos. Se as máquinas de trovão tibetanas fossem reais, quem as construiu? E por que foram eventualmente escondidas e esquecidas? Eram restos de uma tecnologia perdida, baseada não no fogo ou no metal, mas na ressonância e geometria? O silêncio em torno desses textos permanece quase total. Os monges que os descobriram teriam selado o baú novamente e jurado nunca copiá-lo ou traduzi-lo. No entanto, persistem rumores de que uma transcrição parcial chegou a um arquivo privado em Lhasa, agora fora do alcance de todos os pesquisadores estrangeiros. Se apenas o som pudesse nivelar montanhas, então o que mais ignoramos na antiga ciência da vibração? Top 7. Os gigantes de Qumran. Os manuscritos do Mar Morto contêm uma narrativa suprimida de uma raça que nunca deveria existir. Em 1947, nas cavernas de calcário de Qumran, perto do Mar Morto, pastores beduínos tropeçaram em uma das descobertas arqueológicas mais explosivas da história humana: os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, enterrados sob camadas de poeira e negligência, jaziam pergaminhos fragmentados que estudiosos passariam décadas decifrando. Mas um manuscrito se destacou. Um texto que até os acadêmicos mais cautelosos admitiram não ter equivalente em nenhuma doutrina religiosa conhecida. Chamava-se o Livro dos Gigantes. Ao contrário dos outros manuscritos, que focavam em leis, profecias ou rituais, o Livro dos Gigantes detalhava eventos de uma época em que seres conhecidos como Nefilim caminhavam sobre a terra. Estes não eram homens, nem eram deuses. Eram descritos como descendentes de vigilantes, entidades que desceram do céu e tomaram mulheres humanas, criando uma raça de híbridos não naturais. Os gigantes seriam enormes, capazes de feitos além da força humana, mas atormentados por tormentos internos e fúria incontrolável. O que tornava o texto tão perturbador era o seu tom. Não era mítico ou poético, parecia uma confissão. Os gigantes falam de sonhos em que uma grande tabuleta era submersa na água e dissolvida, e em que uma árvore era arrancada da terra e lançada no vazio. Essas imagens são interpretadas por seres angelicais como julgamento divino, um dilúvio destinado a apagar a corrupção que eles trouxeram. Mas avançando nos fragmentos, o manuscrito torna-se mais específico. Uma seção descreve um momento em que os Nefilim olharam para o céu e viram os portões se fecharem e os vigilantes recuarem para o reino superior. Outra fala de uma reunião na qual eles tentam construir uma torre de som para chamá-los de volta. Essas passagens sugerem uma compreensão tecnológica ou energética muito além da simples pedra e fogo. Alguns estudiosos acreditam que o conhecimento dos gigantes incluía astronomia, metalurgia e armamento. Indícios de que eles não apenas viviam entre os humanos, mas também aceleraram o desenvolvimento tecnológico inicial. Outros argumentam que estes eram contos de advertência destinados a ilustrar fronteiras divinas, mas as descrições físicas são detalhadas. Um fragmento menciona membros como colunas de bronze e uma voz que rachava a terra. O manuscrito termina abruptamente. Nenhuma narrativa completa sobrevive, mas a implicação é inequívoca. Esses seres não foram destruídos pela guerra ou pelo tempo. Eles foram apagados. O Vaticano nunca comentou publicamente sobre o Livro dos Gigantes. Tampouco a Autoridade de Antiguidades de Israel liberou a transcrição completa de vários fragmentos relacionados. Por quê? Se esses textos são puramente mito, por que ecoam em tantas culturas, desde os Nefilim da tradição hebraica
até os titãs da Grécia e os asuras da Índia. Por que toda civilização se lembra de uma época em que seres vieram do céu, perturbaram a ordem natural e foram derrubados? E se tais seres já existiram, o que foi verdadeiramente perdido em seu desaparecimento? Conhecimento, poder, uma conexão com algo ou alguém além da Terra? Ou pior, seriam os gigantes não um mito do passado, mas um aviso do que poderia retornar? Top 8. A Guerra Celestial. Maia. Os textos sagrados dos maias descrevem um conflito nos céus que devastou o mundo abaixo. No coração das terras altas da Guatemala, esculpido em pedra vulcânica e posteriormente transcrito por missionários do século XVI, o Popol Vuh permanece como o texto sagrado da criação dos Quiché. A maioria o vê como uma narrativa mítica, uma mistura de cosmologia e folclore. Mas enterrado profundamente em seus capítulos está uma passagem que diverge nitidamente da metáfora e do ritual. Ela relata uma batalha no céu. De acordo com o Popol Vuh, uma guerra foi travada acima da terra entre duas facções, os senhores de Xibalba, deuses do submundo, e seres celestiais alinhados com a luz. O relato descreve grandes fogos que cortavam os céus, serpentes de fumaça e trovões que sacudiam as árvores desde as raízes. Em certo ponto, o céu se rasgou, revelando um espelho que mostrava o fim do mundo. Uma passagem conta que os rios se transformaram em cinzas e as pedras sob as montanhas choraram. Florestas inteiras teriam entrado em combustão sem chamas. Colheitas escureceram em minutos. Aldeões que olharam para o céu dividido caíram no chão gritando, cegos não pela luz do sol, mas por algo muito mais violento. O que torna essas descrições extraordinárias não é apenas sua vivacidade, mas sua especificidade. Os Quiché não tinham palavras para armamento avançado, nenhuma linguagem para aeronaves ou mísseis. No entanto, o texto faz referência a lanças de fogo celestial, seres envoltos em conchas zumbidoras e um rugido que vinha antes do clarão. Estas não são as ferramentas dos deuses. Elas se assemelham aos ecos de uma guerra tecnológica. Alguns pesquisadores modernos interpretaram o relato como uma memória distante de um evento de impacto celestial, talvez um cometa ou meteoro se desintegrando na atmosfera. No entanto, o texto apresenta claramente o ocorrido como um conflito, não um desastre natural. A intenção por trás da destruição, estratégia e retaliação. Somando-se ao mistério, há uma série de glifos pré-colombianos descobertos na cidade em ruínas de El Mirador, logo ao norte da região Quiché. Esses entalhes, datados de 300 sinas a.C., mostram figuras no céu encerradas em ovais, emitindo o que parecem ser feixes em direção ao solo. Ao redor deles estão imagens de pessoas fugindo, árvores retorcidas e nuvens em espiral. As inscrições não oferecem explicação clara, apenas mais perguntas. Os sacerdotes espanhóis que traduziram o Popol Vuh teriam tido dificuldades com essas passagens. Em algumas versões, segmentos inteiros descrevendo a guerra no céu foram omitidos ou alterados. Um frade franciscano descreveu a história como perigosa demais para as mentes do público. Sua nota marginal anotada diz simplesmente: diabólico ou verdadeiro, vívido demais para descartar. Hoje, poucos historiadores tradicionais abordam esta seção do Popol Vuh. Ela é tratada como alegoria, mas seus paralelos com outras narrativas antigas de guerra no céu, desde os textos védicos da Índia até os mitos nórdicos do Ragnarok, sugerem algo mais universal, talvez uma memória compartilhada entre continentes. Se os maias estivessem se lembrando de um conflito real, quem eram os combatentes? Por que a Terra foi afetada pelo que aconteceu nos céus? E se isso foi meramente mito, por que ainda parece um testemunho ocular? Top 9. O registro chinês do fogo celestial. Antigas crônicas chinesas registram uma visitação que deixou evidências físicas e uma maldição duradoura. No século IV a.C., um conjunto de crônicas chinesas antigas, conhecidas como Jushu Jinian ou Anaís de Bambu, foi desenterrado de uma tumba real no estado de Wei. Gravado em finas tiras de bambu e preservado por séculos em caixas laqueadas,
O texto oferece uma cronologia detalhada das primeiras dinastias. Mas enterrada entre os registros de coroações e inundações, jaz uma entrada singular que tem intrigado historiadores desde então. O registro afirma que, durante o reinado do imperador Iao, um governante semimítico, tradicionalmente datado de 2306 a.C., um fogo veio do céu, rugindo como 1000 dragões, transformando o dia em noite. Continua dizendo que um objeto prateado rasgou as nuvens, caiu na terra com um grito de trovão e partiu a montanha como um melão. A terra ao redor escureceu e o próprio ar se transformou em cinzas. Ao contrário dos presságios típicos ou avisos astrológicos comuns em textos chineses antigos, este relato não contém metáfora ou interpretação ritual. É observacional, ponderado. Termina com uma linha assustadora. Uma figura emergiu do fogo, pálida como osso e silenciosa como pedra. O povo não se aproximou. Por anos, a passagem foi descartada como alegoria, talvez um conto embelezado de um impacto de meteorito ou erupção vulcânica. Mas pesquisas geológicas recentes no Planalto de Loess, perto da atual província de Shanxi, revelaram algo mais estranho. Imagens de satélite e amostras de solo identificaram uma cratera elíptica massiva enterrada sob séculos de sedimentos. A composição da zona de impacto mostra quartzo vitrificado e vestígios de descarga de plasma de alta energia, não associados tipicamente a impactos naturais de meteoritos. O arqueólogo chinês Zhang Wangshu, em um relatório privado de 2007, que vazou posteriormente online, descreveu a área como apresentando anomalias eletromagnéticas, ausência de vida orgânica e propriedades do solo consistentes com exposição à radiação de alta frequência. Sua equipe encontrou fragmentos de compostos metálicos não nativos da região, incluindo uma liga prateada que resistiu à corrosão mesmo após exposição prolongada ao ácido. Lendas locais que cercam o local adicionam outra camada de mistério. Por mais de 2000 anos, aldeões têm alertado sobre o Homem Branco do Céu, um ser que descrevem como silencioso, sem olhos e envolto em luz. A área ainda é considerada amaldiçoada. Nenhum animal pasta lá. Bússolas giram descontroladamente e tentativas de construir estradas pela região falharam consistentemente devido a mau funcionamento inexplicável de máquinas. Somando-se ao enigma, há um antigo disco de bronze found em uma tumba próxima, gravado com padrões em espiral e mapas estelares alinhados não com o céu atual da Terra, mas com uma configuração celestial de mais de 10.000 anos atrás. Alguns acreditam que foi deixado para trás para marcar The Event ou o visitante. Se os anais de bambu realmente descrevem uma visitação, não apenas um impacto cósmico, então este pode ser um dos registros escritos mais antigos de um encontro com algo não desta Terra. E se uma figura realmente saiu daquele céu ardente, como o texto insiste, para quem ela se destinava? Top 10. O Sol Negro Nórdico. As profecias dos vikings contêm descrições mecânicas de uma intrusão que precede seus próprios deuses. Em algum momento entre os séculos 10 e 11 p.d.C., nos fiordes varridos pelo vento da Islândia, um escaldo anônimo compôs uma das profecias mais assustadoras da literatura nórdica antiga. Chamava-se Völuspá, ou A Profecia da Vidente, e forma o poema de abertura da Edda Poética, um texto fundamental da mitologia nórdica. A maioria a conhece por sua visão apocalíptica do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Mas escondido em seus versos está um relato muito mais críptico: a vinda do Sol Negro. A passagem em questão diz: o Sol torna-se negro, a terra afunda no mar, estrelas quentes chovem do céu. O vapor sobe no fogo, a chama alta lambe o próprio céu. Para alguns, esta é a renderização poética de uma erupção vulcânica. Mas estudiosos que se especializam em cosmologia nórdica observam que a linguagem difere da metáfora tradicional. O texto continua: então um salão de ouro será erguido, mais brilhante que o sol, e dele descerão os vigilantes do tempo, envoltos em gelo e fogo. O que é mais perturbador, porém,
É uma estrofe raramente traduzida, omitida em muitas versões modernas, na qual a vidente descreve um momento em que o céu se estilhaçou como pedra quebradiça e uma boca se abriu acima do polo. Ela fala de uma criatura de metal e fome que deslizou pela brecha. Seus olhos como sóis, seu sopro frio o suficiente para roubar o tempo. Esta imagem não aparece em nenhum outro lugar no mito nórdico. Não corresponde a deuses, monstros ou gigantes. Parece uma intrusão, algo estranho ao sistema mitológico. O texto descreve uma sombra que cai sobre os 9 reinos, não projetada por um deus, mas por uma coisa sem nome, mais antiga que a primeira geada. Em 1904, durante um esforço de tradução do linguista norueguês Olav Jorgensen, uma nota marginal foi descoberta em uma cópia mais antiga em pergaminho da Völuspá. Dizia simplesmente: estas linhas não são do poeta, elas são de antes. A implicação é que certas estrofes precedem até mesmo o mito no qual foram inseridas, possivelmente fragmentos de memória oral, preservados de uma era anterior e esquecida. Interpretações astronômicas modernas tentaram ligar o Sol Negro a um eclipse solar, talvez emparelhado com uma chuva de meteoros ou inverno vulcânico. Mas esta explicação falha em considerar as referências vívidas à distorção do tempo, criaturas de metal e vigilantes de um salão dourado. Se fosse meramente simbolismo mítico, por que é tão mecanicamente detalhado? Além disso, anomalias magnéticas foram registradas ao redor de Snæfellsjökull, o vulcão coberto por geleira frequentemente associado ao submundo nórdico. Bússolas desviam, pássaros recusam-se a fazer ninhos e pelo menos 2 expedições relataram alucinações sensoriais enquanto acampavam perto de sua cratera. O folclore local chama a área de Boca do Céu Profundo, uma frase estranhamente alinhada com a visão da vidente. Se o Sol Negro foi uma metáfora poética para um desastre natural, por que incluir elementos de estrutura artificial, maquinário e seres que descem da luz? E se não foi metáfora, o que era? A profecia termina não com a salvação, mas com o silêncio. A vidente não oferece esperança, apenas o retorno de algo antigo, algo que os próprios deuses temiam. Talvez os deuses não tenham caído no Ragnarok. Talvez tenham fugido. Através de culturas e épocas, esses textos antigos apresentam um enigma recorrente, não através da invenção, mas da descrição. Seja gravado em argila, prensado em bambu ou sussurrado em versos épicos, cada documento captura silenciosamente um evento que, por toda a lógica, não deveria ter ocorrido em sua era. Embarcações no céu, batalhas acima das nuvens, máquinas de som, seres não inteiramente humanos. Os relatos são detalhados demais, específicos demais e amplamente disseminados demais para serem descartados como coincidência. Em vez de ver essas histórias puramente como mitologia, uma abordagem mais fundamentada as considera como memória cultural, filtrada pela linguagem, crença e tempo. Quando despojadas de simbolismo, as narrativas subjacentes apontam para encontros com fenômenos além do alcance tecnológico ou científico de sua época. Estas não eram explicações, eram registros. O fato de tantos desses textos terem sido minimizados, alterados ou excluídos do discurso histórico convencional pode dizer menos sobre sua validade e mais sobre nosso desconforto em reexaminar estruturas aceitas. O passado, em toda a sua complexidade, muitas vezes resiste à simplicidade. E esses escritos, qualquer que seja sua origem, complicam a linha do tempo que passamos a aceitar. Podemos nunca entender completamente o que essas civilizações testemunharam, mas descartar seus relatos prontamente corre o risco de perder mais do que apenas perspectiva. Corre o risco de apagar as perguntas que eles tentaram preservar. Não para provocar, não para criar sensacionalismo, mas talvez simplesmente para lembrar. E isso, por si só, pode ser o ato mais humano de todos. Se esses relatos de tecnologia antiga e visitantes celestiais mudaram sua perspectiva sobre o nosso passado oculto, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro. O próximo tesouro de conhecimento perdido se abrirá em breve.